Olá, eu sou o Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula nós vamos ver o gráfico da função afim e também o gráfico da função constante. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? Olha só, esse é o segundo vídeo de uma sequência de 3 vídeos da primeira parte de função afim. Se você não assistiu o vídeo anterior, onde a gente define, fala o que é uma função afim e também o que é uma função constante, vai lá e assiste. Mas agora vamos para o gráfico da função afim. Lembrando que a função afim é uma função que tem essa cara, y igual a mx mais b, onde esse m é diferente de zero, é uma constante diferente de zero e aqui também é uma constante. Como, por exemplo, essa função que você já viu no vídeo anterior, essa função, ok? Aí nós temos o seguinte, esse número que multiplica o x, ele representa a taxa de variação dessa função. Nós vamos falar mais disso nos próximos vídeos, mas ele representa a taxa de variação da função. Então, o quanto varia o y em relação à variação do x. E aqui nós temos uma constante. Então, essa taxa de variação é uma constante. Então, o y varia a uma taxa constante em relação ao x. Graficamente, o que isso significa? Você varia uma unidade no x, ali vai variar esse número. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, y igual a 3x? Então, se eu vario uma unidade no x, o y vai variar 3. A cada passo que eu dou com uma unidade no x, o y, por exemplo, nesse caso, vai aumentando 3. Vai aumentando 3, 3 e sempre 3. Então eu tenho essa regularidade. À medida que o x aumenta 1, o y vai aumentando 3. Isso vai dar uma característica para os pontos que estão no plano, que representam essa função, essas associações. Esses pontos vão estar alinhados. Os pontos estarão sempre em cima de uma reta. Por isso, o gráfico dessa função afim é uma reta, ok? Então guarda isso. O gráfico da função afim é uma reta. Ou o gráfico da função polinomial do primeiro grau, que é o outro nome dela, né? É uma reta. Ou o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então nós temos aqui, ó, a reta. E quando você vai esboçar esse gráfico, você precisa então basicamente do quê? De 2 pontos diferentes para passar uma reta. Você pode passar quaisquer 2 pontos diferentes, fazendo associações. Você chuta um valor para o x e obtém o y correspondente. Chuta o outro valor para o x e obtém o outro y correspondente. Daí você tem 2 pontos e passa a reta. Mas é muito comum nós obtermos 2 pontos que são, vamos dizer assim, pontos padrões, que são os pontos onde essa reta cruza o eixo y e onde ela cruza o eixo x. Como é que a gente faz isso? A reta cruza o eixo y quando x é zero. Eu faço x valendo zero e obtenho onde ela cruza o eixo y. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Se eu fizer o x valendo zero, o que vai acontecer? Vai ficar menos 2 vezes zero, vai dar zero. Mais 10, o y vai dar 10. Então, eu observo que quando o x vale zero, ó, o meu y vale 10. Então, essa reta cruza o eixo y aqui, ó, no 10, nesse número. Por isso que eu disse o seguinte, ó, ela cruza o eixo y quando x é zero. Você joga o zero aqui, isso cancela, isso some e sobra o b, ó, o y vale b. Então, o ponto, ó, é 0b. Ou aqui, ó, esse ponto é o 0,10. Ela cruza aqui. Agora, o outro ponto onde ela cruza o eixo x. E você viu nos vídeos anteriores o conceito de raiz. E o conceito de raiz dizia que a raiz da função é aquele valor x de tal maneira que o y vale zero, que a função vale zero. E aí nós vimos também que a raiz indica justamente onde a curva que representa o gráfico cruza o eixo x. Então aqui ela cruza o eixo x quando o valor da função é zero, quando o y é zero. Então a gente pega, por exemplo, nessa expressão e a gente faz o y valendo zero. Você vem aqui, ó, você iguala isso a zero, ó, o y vai valer zero, então você resolve essa equação, vai ficar assim, ó.
menos 2x igual, eu jogo esse 10 para cá, vai ficar menos 10. Agora eu passo esse menos 2 dividindo aqui, vai ficar menos 10 dividido por menos 2, ele vem aqui o menos 2 com o sinal mesmo. Menos com menos dá mais, então x igual, menos com menos dá mais, 10 dividido por 2, 5. Então ela cruza o eixo x justamente na raiz, e a raiz é 5. É aquele valor que faz a função dar zero. Então ela cruza aqui, ó, na raiz, nesse valor 5, ó. Quando x é 5, o y está na altura zero. O y desse ponto, ó, está na altura zero. Tá aqui. Então eu faço o ponto onde cruza o eixo x jogando o y valendo zero. E nessa equação, ó, se você faz aqui o y valer zero, joga o b para lá, ele passa o quê? Menos b. Joga o m dividindo, então vai ficar o quê? Menos b dividido por m. Então você obtém esse ponto aqui, que no nosso exemplo aqui deu o quê? 5, 0. Esse é o outro ponto, beleza? Agora, das funções afim, nós temos a função linear, que é uma função onde você pega esse b e faz ele valer zero. Então fica uma função nesse estilo. Aqui, se você chutar o x valendo zero ou o y valendo zero, você vai obter o mesmo ponto. Quer ver, ó? Joga o x valendo zero para descobrir onde cruza o eixo y. Você joga o x valendo zero aqui e o y vai ser o quê? 3 vezes 0 vai dar zero. Ó, o x vale zero, 3 vezes 0 dá zero. Então eu tenho esse ponto, é o 0, 0. Se você buscar o outro ponto, onde ela cruza o eixo x, você já percebe que passou aqui também, ó. Cruzou o eixo x aqui. Se você jogar o y valendo zero, se você vem aqui, ó, joga o y valendo zero, vai ficar 0 igual a 3x, ou 3x igual a 0. E eu pergunto, quanto vale o x, então? Para que essa multiplicação dê zero? Você fala, ah, Giacomo, o x tem que ser também zero. Então, mais uma vez, ó, você fez o y valer zero e obteve o x valendo zero, e era esse mesmo ponto. Então, se você proceder assim, você vai obter o mesmo ponto. Mas para fazer o gráfico, que é uma reta, você precisa de 2 pontos. Então, como é que você obtém o próximo ponto? Você chuta. Chuta um valor para x. Por exemplo, x valendo 1. Quando x vale 1, ó, o y vai ficar o quê? 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, quando x vale 1, o y vale 3. Aí você traça essa reta passando nesses 2 pontos. Beleza? E aí, nós temos a função constante, que é uma função especial. A função constante que você viu no vídeo anterior era y igual a 6. E qual é o gráfico dessa função? Também é uma reta. Aqui, o y sempre vale 6, independente do valor do x. Então, se você pega o x valendo zero, o y aqui, ó, correspondente, vale 6. Se o x vale 1, o y vale 6. Então, você tem esses 2 pontos. Aí, ó, você pode passar uma reta nesses 2 pontos. Ou ainda aqui, ó, quando o x, por exemplo, vale 2, ó, o y correspondente vale 6. Então, todos os pontos dessa reta têm o y, o quê? Valendo 6. Então, a função constante sempre dá esse gráfico. Uma reta paralela ao eixo x, ó, uma retinha paralela ao eixo x. Aqui o ângulo é de 90 graus. Retinha paralela ao eixo x. Esses são os gráficos. Agora, no próximo vídeo, a gente vai estudar em detalhes o nome desse m aqui, desse b, e explorar ainda mais o significado desses 2 valores, que são muito importantes na função afim. Então eu te aguardo para o próximo vídeo, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!